Bom, boa tarde para vocês. Um prazer imenso estar com todos aqui na sala. Espero que estejam todos ouvindo bem. Qualquer coisa, entre em contato com a gente para a gente poder dar uma olhadinha, ver o que pode estar acontecendo, tá bom? Eu estou aqui nessa tarde para abrir o webinar de informações contábeis em tempos de crise, que está sendo promovido pelo mestrado profissional em Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças da PUC de São Paulo. Primeiramente, queria agradecer a presença do professor mestre Cláudio Rafael Bife e passar a palavra para o nosso coordenador com todos aqui na sala. Espero que estejam todos ouvindo bem. Qualquer coisa, entre em contato com a gente para a gente poder dar uma olhadinha, ver o que pode estar acontecendo, tá bom? Eu estou aqui nessa tarde para abrir o webinar de informações contábeis em tempos de crise, que está sendo promovido pelo mestrado profissional em Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças da PUC de São Paulo. Primeiramente, queria agradecer a presença do professor. Professor? Oi, Thaís. Voltou. Tá. Primeiramente, queria agradecer a presença do professor mestre Cláudio Rafael Bife e queria passar a palavra para o nosso coordenador, professor Dr. Fernando de Almeida. Professor Fernando? Primeiramente, é uma honra estar aqui nesse grupo tão seleto, agradecer todos que estão participando, nós estamos acompanhando, né? Por exemplo, o professor Nicolás agora acabou de mandar uma mensagem que ele está no YouTube, tem bastante gente que está participando aqui no YouTube, isso para nós é muito bom, né? Assim como é muito importante estar aqui entre amigos, né? Quer dizer, o professor José Donizete Valentina, né? Presidente do conselho, que tem feito esse trabalho tão brilhante e que, independente de todo esse trabalho do conselho, que é um trabalho muito significativo, ele é professor também universitário, tem todo um trabalho aí voltado às empresas. Isso para nós é uma honra recebê-lo. Eu não vou falar em nossa casa, porque está online, mas recebê-lo, né? É uma honra também estar com o professor Alexandre, que também tem feito um trabalho muito importante lá no nosso mestrado, a Thaís, que tem desempenhado tanto, e todo esse grupo seleto que nós temos, né, o professor Bife, que é uma pessoa querida e competente, séria, um mestre, doutorando, que nós temos um grande carinho, né? Então, primeiro eu queria agradecer, né, em nome até do programa de mestrado, por terem aceitado estar aqui. Queria também falar que hoje nós vamos também anunciar um livro, né, que nós vamos ter um sorteio de 3 livros, mas um dos livros, ele ainda ninguém viu, nem os autores ainda, e nós vamos estar comentando aqui. E tem vários autores do programa, tem convidados, professores participando, que nós vamos estar falando aqui. É isso, né? Então, que seja uma tarde de muito aprendizado, que será, e agradeço de antemão a todos. Muito obrigada, professor. É um prazer sempre estar aqui com você. Agora aqui online sempre, né? Já há algum tempo. Meu nome é Thaís Villegas, eu vou estar fazendo a mediação do webinar que a gente vai estar apresentando agora. Queria apresentar primeiro o professor Dr. Alexandre Gonzalez, que é contador pela Universidade Mackenzie, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC de São Paulo, doutor em Controladoria e Contabilidade pela USP, professor do mestrado da PUC de São Paulo, atua na área de contabilidade e tributária há 30 anos, pesquisador e autor de vários livros e capítulos de livro. E o professor mestre José Donizete Valentina, que é nosso presidente do CRC. Mestre em Educação pela PUC de Campinas, especialista em Liderança Contábil e Financeira pela Anderson University de Carolina do Sul, contador empresário da contabilidade com atuação nas áreas de auditoria, laudos e controles patrimoniais, professor de pós-graduação, palestrante, conferencista, autor do livro Guia para Abertura de Empresas, membros da Academia Paulistana de Contabilidade e diretor do Sindicom Campinas. É um prazer imenso ter os dois palestrando aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Bom, Thaís. Queria iniciar o webinar fazendo uma pergunta para o professor Alexandre. Professor Alexandre, no atual momento de instabilidade econômica, muito tem se discutido quanto aos reflexos na evidenciação contábil.
Você acredita que a dificuldade de mensuração, dado o alto grau de subjetividade, pode evidenciar uma excessiva prudência, já que temos uma dificuldade estimativa dos efeitos financeiros futuros? Bom, a gente está numa época de muita incerteza, né? Então, a pergunta é relacionada especificamente à incerteza das estimativas, né? Lógico, como é uma estimativa, a gente tenta fazer o melhor. A gente tenta fazer o melhor para seguir o que está na estrutura da contabilidade, representação fidedigna da realidade. Lógico, é uma estimativa, está sujeita a ajustes. A gente tem até um CPC sobre isso, o ajuste é prospectivo, mas é muito importante que a gente faça o melhor para a estimativa refletir de melhor maneira possível a realidade da entidade, e também é muito importante a evidenciação, né? Porque a gente tem ali a nota explicativa como uma parte fundamental das demonstrações contábeis, e ali que a gente tem as histórias, né? Como elas são contadas. Então é muito importante a evidenciação. Por exemplo, a gente tem a questão desde o ano passado, uma mudança no crédito, no cálculo da perda estimada, com crédito de liquidação duvidosa. Que variáveis a gente utiliza? Simplesmente olhando um número no balanço, a gente não consegue identificar. A gente precisa, sim, da nota explicativa bem feita para a gente ter essa informação. Tá ótimo, professor. A gente também tem um material do Magazine Luiza, né? Você poderia apresentar para a gente a demonstração trimestral? Sim. Eu vou colocar uma apresentação aqui, que a gente vai alternando a nossa conversa. Não vou me estender muito, né? Mas a gente vai alternando a conversa. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Sim? Então, temos aqui um material, né? E aqui, o começo, a gente está... O objetivo aqui desse encontro é a gente verificar como que a contabilidade ela está contando a história das empresas, né? A gente tem a contabilidade sendo elaborada pelas entidades e levando a informação para fora das empresas. E a gente, do lado de fora, a gente consegue enxergar por meio das demonstrações contábeis, né? Aqui um trecho que eu acho fantástico do livro de análise de balanço do professor Eliseu Martins, junto com o José Dilton, Gilberto, os professores, né? Falando sobre analisar balanços, né? Como que a gente faz análise de balanço? A gente tem que ler, conhecer a contabilidade, e aqui tem um trecho, as conclusões básicas que você tirou na leitura não vão mudar. Então, a essência da análise de balanço vem da leitura das demonstrações, tá? Então, é notável o número de conclusões errôneas praticadas por causa do desconhecimento dos fundamentos contábeis que estão sendo utilizados em certos casos. Eu gosto desse trecho pelo seguinte, a gente, para ver e poder interpretar o que está numa demonstração, a gente tem que conhecer a contabilidade, tá? Então, a análise de balanço vai muito, mas muito além de calcular aqueles índices, né? Porque se você compara dois shopping centers, se você pega só o índice e você começa a fazer conta, um faz avaliação de propriedade para investimento por valor justo, o outro pelo custo. Por exemplo, as duas formas são permitidas. Esses índices são comparáveis? Não são, né? Então, seguindo aqui para o material que a Thaís falou, do Magazine Luiza, então, como que essa crise está impactando nas empresas, né? A gente vê aqui um trechinho da nota explicativa, onde eles ressaltam: a marca Magalu está sendo uma das mais positivamente lembradas pelos brasileiros durante a crise da Covid-19. Esse nunca foi nosso objetivo final. Por que eles falam isso? Porque a gente tem aqui nos números, a gente pega agora a informação do primeiro trimestre de 2020, um aumento na receita, né? A gente tem aí um impacto no resultado, o lucro não chegou a aumentar, o lucro bruto sim, mas o lucro líquido não, a gente já vai ver o porquê. Numa época em que se fala de redução de faturamento, não foi o caso deles, né? Então, como a gente consegue saber o que aconteceu? A gente olha lá, despesa com venda, despesas gerais, eles tiveram um evento específico aqui, uma consolidação de lojas, determinados investimentos e também fechamento temporário de loja física. Então, isso impactou bastante. Então, a gente tem aqui, eles estimam que por volta de 500 milhões de reais deixaram de ser faturados em função do fechamento das lojas.
mas ainda assim o faturamento comparado com o primeiro trimestre do ano anterior, a gente compara sempre trimestre, senão a gente pega a sazonalidade diferente, aumentou, e a gente vê esse crescimento do canal online, que é o que a gente está vendo, né? Muita movimentação em comércio online. Então, a gente consegue enxergar o impacto nessa empresa especificamente. Aí eu passo de volta para você, Thaís. Obrigada, professor Alexandre. Eu queria agora passar a palavra para o professor Donizete, presidente da CRC, com questionamento. Presidente Donizete, qual que é o papel legal do CRC? O CRC de São Paulo, ele obriga, por meio de normas, a utilização de notas explicativas? Thaís, todos meus companheiros hoje aqui de webinar, nós estamos meu diretor executivo e professor Bife, o professor Fernando, que é um conselheiro aqui da casa, o Alexandre, o professor Alexandre, aí, que tem um trabalho aí acadêmico muito, muito bonito, muito bem reconhecido aí. Muita alegria estar aqui com vocês. Inicialmente, Thaís, eu gostaria de agradecer o convite em nome de todos os profissionais da contabilidade do Estado de São Paulo, porque o Conselho ele foi criado pela Lei 9295, em 1946, ele tem o objetivo de registrar, fiscalizar e promover, né, também a educação profissional continuada, que para nós também é uma prevenção, né, uma fiscalização preventiva a partir do momento que você está educando. E também nós buscamos valorizar o profissional registrado e proteger a sociedade, porque o objetivo principal nosso é a proteção da sociedade, porque o CRC ele cumpre, né, aquele papel onde ele fiscaliza e busca assegurar à sociedade que o profissional que está exercendo a profissão dele é um profissional registrado, habilitado, e que aquilo que ele está fazendo atende à legislação, lembrando, né, que a profissão contábil é uma profissão legalista, nós não trabalhamos com achismo, né, até a subjetividade vai ser tratada hoje aqui, a subjetividade ela tem um grau de legalidade e de técnica, mas nós temos um problema grave também, porque a concorrência desleal, ela degrada, né, o exercício da profissão, ela expõe a sociedade a risco, né, desde a falta de conhecimento técnico, quem passa, né, por um profissional desse nível sem registro, então ele impõe um prejuízo absurdo àquele que vai buscar esse tipo de serviço e aqui nós acabamos entrando aí quase que num delito, né, porque as pessoas que atuam nessa marginalidade, eles não respeitam muito a fiscalização, não respeitam muito a legislação. Então, nós chamamos aí muito de um índice da auditoria chamado IRP, né, que é o índice de rabo preso, aonde você vê aí que muitas vezes a hora que o profissional busca o mais barato, busca aquele sem registro, aí depois, a hora que ele é lesado, ele não tem coragem de entregar essa pessoa que cometeu esse crime, porque ele entende que ele cometeu tanto erro também que o outro vai entregar ele. Então, nós temos que sair desse mundo, né? Nós temos que buscar aí ter um mundo onde a gente não tenha medo, né? Tem que sempre fazer o correto, fazer o melhor. E o profissional da contabilidade hoje, ele tem um desafio, né? Porque nós temos um ambiente tecnológico tão complexo e as legislações mudam na velocidade que exige realmente que ele tenha que estar muito atualizado para poder atender hoje a demanda do mercado. É mais fácil você hoje estudar física quântica que contabilidade, né? Um ambiente com maior índice que nós temos hoje de mudanças de lei, de normas, é o ambiente legal, o ambiente que o profissional trabalha. Então, realmente, é uma profissão que exige um aprimoramento, exige que ele realmente seja um profissional preparado, haja visto que nós estamos fazendo aqui hoje. Estamos aqui realmente trabalhando nesse sentido, levar conhecimento para que ele se sinta mais preparado, e vem, né, uma exigência que nós temos na profissão e que a gente incentiva, que é a educação profissional continuada. Porque desde a promulgação da Lei 11.638, né, nós temos aí há mais de 10 anos praticamente, nós tivemos aí as normas brasileiras de contabilidade alinhadas ao IFRS. Então, nós trouxemos para dentro do Brasil praticamente um novo padrão contábil 10 anos atrás, que hoje nós já não temos, né, mais, nós temos as normas brasileiras de contabilidade, não devemos nem falar de IFRS, eles já foram incorporados
praticamente, né, o que nós hoje é a única forma de se fazer um balanço. E o Brasil, o que é mais incrível, é que o Brasil foi pioneiro aqui nas Américas, né, em trazer, na implantação da criação do Comitê de Pronunciamento Contábil, o CPC, que inclusive tem feito aqui várias reuniões aqui no Conselho, e esse CPC, ele faz essa customização e gera, né, transforma o IFRS em normas, e as normas são divulgadas, essas normas aí se tornam praticamente lei. E é uma coisa interessante, nós somos privilegiados de ter um CPC, porque eu estive ano passado na reunião na ONU, lá, e onde estava tratando dessas normas, e onde eu vi, por exemplo, países que estavam lá, não vou citar qual, em que eles usavam o Google Tradutor para traduzir as normas do IFRS, e aí ninguém sabia que jeito que implantava aquilo. Aqui nós temos aí doutores, o CPC, todo mundo tratando disso. Então, o Brasil é muito avançado e ele é muito privilegiado nesse sentido. Mas, para concluir também, poder responder a sua pergunta, né, sobre as notas explicativas, aqui as normas brasileiras de contabilidade, elas cuidam do assunto quando fala em divulgações nas normas. Mas o mais importante é escrever umas notas de uma forma que se entenda, né, efetivamente, que se explique o que está se fazendo. O que vem acontecendo hoje, né, que se tem visto, é que nós temos notas que mais parecem um tratado, parece um manual, antigamente uma lista telefônica que se fazia antigamente. Ou pior, né, é um copia e cola de internet, um copia e cola de períodos anteriores, onde ela não cumpre a função principal dela, que é explicar, que é dar conhecimento, dar ciência. Então, hoje, nós entendemos que, ou pelo menos, nós temos uma normatização que determina que ela deve ser utilizada. Acho que hoje vai ser um assunto muito citado em tudo que nós vamos conversar aqui hoje, mas ainda mais nesse momento de pandemia, onde se ela não cumprir o papel dela, que é de explicar de forma simples, objetiva, ela não tem por que existir. Então, hoje, mais ou menos, por esse lado aí que nós pensamos. No caso das companhias abertas, você vê que elas são exigidas, né? São exigidas divulgações adicionais. Então, elas são reguladas pela Comissão de Valores Imobiliários, como é o caso da exceção, né, que o mundo vem vivendo, com o risco aí de incerteza sobre a continuidade dos negócios. Então, hoje nós vemos que a própria CVM hoje vem exigindo, porque como que nós vamos poder ter uma demonstração contábil, publicar, né, uma empresa de capital aberto, se o risco da comunidade do negócio hoje é algo que tem sido o assunto mais discutido, né, que é o reconhecimento nas divulgações contábeis em relação a quais são esses riscos e quais são as premissas. Hoje, a CVM está realmente tratando isso de uma forma muito mais contundente. Mais ou menos por esse lado. Muito obrigada, professor. Eu queria agora passar a palavra para o professor Alexandre e perguntar para ele, ainda com relação à demonstração do Magazine Luiza que foi apresentado, a gente pode observar que teve uma riqueza das notas explicativas trimestrais, né, que foi esclarecida agora pelo professor Donizete. Ao se tratar de perdas estimadas em decorrente do Covid-19, que atentaram ao CPC 24 de eventos subsequentes, abordando o tratamento como evento subsequente não ajustável. Você concorda com essa abordagem, professor? E avalia que as outras empresas estão apresentando suas demonstrações com a mesma metodologia? Essa questão do evento subsequente ela é importante, Thaís. Você falou de um evento subsequente não ajustável, né? O que é um evento subsequente? Ele acontece depois do encerramento do exercício. Então, a gente está falando, por exemplo, de uma demonstração, vamos supor uma demonstração de 2019. A gente começou a passar aí no primeiro trimestre por um evento que não se esperava, mas voltando, até ligando com o que o professor Donizete falou, quem está lendo a demonstração, ele está vendo ali, ele vai buscar nas notas explicativas uma explicação maior, mas no caso específico da Covid, não mudou nada até dezembro. Mas é esperado que mude para o futuro, né? A partir de março, abril, maio. Então, sim, as notas explicativas elas se dividem em duas categorias. Aquelas que vão relatar o que deveria ter sido observado até o término do exercício a que as demonstrações se referem,
que não é o caso, ou então notas explicativas que não ajustam as demonstrações, porque se referem a eventos até a data da autorização para publicação. Então, até você autorizar a publicação, aconteceu algo que pode afetar o desempenho da entidade, ainda que não ajuste o exercício anterior, no caso 19, você coloca em nota explicativa explicando o que é esperado, não reflete nenhum tipo de alteração nas demonstrações já encerradas, que estão sendo publicadas, mas você está levando a informação para o usuário da informação contábil, porque a nota explicativa, ela, nesse momento que a gente está passando, ela tem importância fundamental. E assim, lógico, adequadamente, sendo utilizada de forma adequada, como foi no caso desse que a gente acabou de ver, Magazine Luiza, das outras que a gente vai ver aqui também. Então é isso, evento subsequente, aconteceu depois do encerramento, mas ele se refere a algo até a data do encerramento das demonstrações, provoca ajuste. Foi depois? Não provoca ajuste, é um esclarecimento em nota. Ok? Perfeito, professor. Obrigada pelo esclarecimento. Eu queria pedir para você apresentar para a gente a próxima demonstração contábil, que foi fechada no primeiro trimestre, do levantamento da nossa palestra, da Renner, né? Você pode mandar, por gentileza? Sim. Voltando aqui à informação contábil, né? A gente olha, por exemplo, essa demonstração da Renner, e pessoal, nos slides das demonstrações eu sempre coloco o link embaixo, são informações públicas, ok? Já estão divulgadas, eu tenho sempre o link embaixo para dar referência, tá? Por exemplo, lojas Renner. Qual o tipo de impacto que a gente imagina nas lojas Renner? E eu não estou falando da Renner, eu pus até que observação, outras do mesmo segmento seguem o mesmo padrão, tá? Bom, diminuiu a venda. Então, é a primeira coisa que a gente vai pensar. Mas, voltando aqui na pergunta, qual a atividade das lojas Renner? Então, se a gente não olha a nota explicativa, a gente não vê esse tipo de informação. Olha aqui, se a gente for ver o balanço de 19 da Renner, aí eu voltei para 19 para pegar essa informação, isso se chama informação por segmento. Tá? Tem um pronunciamento do CPC sobre isso e aparece lá em notas explicativas. Então, quando você pega receita consolidada, a gente tem aqui um valor. Só que a gente não enxerga nas demonstrações contábeis. E a gente vai ter que recorrer às notas explicativas para verificar que essa empresa ela vende mercadorias no varejo, mas ela também tem receita de produto financeiro. Então, resultado gerado pelos segmentos. Se a gente for ver aqui 2019, de quase 2 bi, 1,5 foi varejo, 391 milhões produtos financeiros. Né? Então, é o tipo da informação que a gente só consegue em nota explicativa. Né? Agora, pergunto para vocês, a empresa que ela vende 100% da receita dela é venda, ela vai ter o mesmo impacto no resultado dela de uma empresa que parte é venda e parte ela tem receita com produto financeiro? Me parece que não. Né? Por quê? São riscos diferentes, não é? Então, a gente tem aqui a informação, receita líquida das vendas de mercadorias no primeiro trimestre de 2020, a gente já tem aqui uma redução, ainda que só no finalzinho do trimestre a gente tem o impacto do fechamento das lojas, né? Mas olha só a queda do resultado de produtos financeiros. Foi bem mais acentuado, né? Então, a gente olha aqui, a queda relacionada à venda no trimestre foi 6%, e a queda de produtos financeiros foi 78%. Né? Aqui a gente está falando de trimestre para mesmo trimestre do ano anterior. Né? E o que é esse produto financeiro dessa empresa? E não é exclusividade dela, as outras do mesmo ramo também operam dessa forma, não tem nada de mais nisso. A gente só tem que saber onde que ela atua, não é? Por quê? Uma parte é receita de cartão private label e uma parte é receita de cartão de crédito co-branded, que eles têm ali uma bandeira associada. Então, a gente vê que uma parte da receita e do resultado decorre de operação financeira, de cartão de crédito. Né? E se a gente for comparar, olha só, a perda estimada, que é uma estimativa, e ela impacta diretamente no resultado,
ela vai ser bem acentuada em produto financeiro. Por quê? Porque você já está considerando uma possível inadimplência. Em março de 2020, olha só como a gente tem uma perda estimada no cartão bem maior. Né? Então, de 132 passou para 197, 287 para 362. Agora, eu imaginaria uma variação tão grande de perda estimada se eu só trabalhasse com mercadoria? Provavelmente não. Provavelmente isso foi impactado por também trabalhar com produto financeiro. Então, eu teria essa informação na DRE? Não teria. Eu tenho que recorrer a notas explicativas e ler a história da empresa, né? Verificar o que compõe o resultado daquela empresa. Olha, comparando um trimestre com o outro, perda estimada saltou de 72 para 199. Então, mais uma vez, aí a importância da gente olhar as demonstrações contábeis no todo, né? Professor Alexandre, voltando ainda à questão do evento subsequente, o professor me fez um questionamento. Se mesmo o evento subsequente for material irrelevante? Assim, o fato de não influenciar no exercício anterior? Exatamente. Bom, quando você fecha um balanço, estou falando, por exemplo, de 2019, você fechou o balanço de 19, se o evento subsequente ele se refere a um período depois de 31/12 de 19 e antes da autorização para a distribuição das demonstrações contábeis, ele vai ser relatado, mas ele não mexe nas contas de ativo, passivo, porque aquela é uma situação patrimonial de 31/12. Né? Agora, é totalmente diferente se depois de encerradas as demonstrações e antes da autorização para publicação, eu descubro algo que muda aquele saldo que existia em 31/12 de 19. Tá? Nesse caso, do que a gente está passando agora, em 31/12 de 19, a situação não muda. Ah, mas a perda estimada pode mudar. Sim, mas a perda estimada olhando na perspectiva de hoje. A perspectiva que existia em 31/12 de 2019 não tinha nenhuma informação no mundo que permitisse você estimar da forma que você estima hoje. Então, estou falando especificamente da pandemia. Né? Então, ainda que a gente olha, mas se eu estivesse fechando hoje o balanço de 19, eu olharia de outra forma. Sim, mas ainda assim, 31/12 de 19 é aquela data, é naquele momento que a gente está falando. Né? Então, só provocaria ajuste se fosse algo que não tivesse sido observado até 31/12 de 19, que impactaria nos saldos ali, no resultado daquele exercício. Não nesse que a gente está vendo. É nesse sentido que foi feita a pergunta? Sim. Espero ter respondido. Bom, eu queria agora fazer uma pergunta para o professor Donizete, falando com relação às demonstrações da Renner. No final do mês de março, o IFRS divulgou uma orientação acerca da aplicabilidade do IFRS 9 de instrumentos financeiros para a situação do Covid-19, se tratando de perdas de notas. Você pode falar mais um pouco para a gente, presidente, sobre esse assunto? Em sua opinião, a dificuldade em avaliar as perdas estimadas no atual cenário pode causar um enfraquecimento das demonstrações ou um reconhecimento prematuro da estimativa de perdas? Então, vamos lá, Thais. Isso tem sido um assunto aí hoje muito discutido, né? Nós estávamos até conversando uns dias atrás aí sobre esse tema, não sobre esse case aí que vocês estão apresentando. Que, em via de regra, os itens, eles mensurados ao valor justo, né, por meio do resultado, eles já naturalmente tendem a incorporar as suas variações às eventuais deteriorações da qualidade de crédito concedidas para terceiros, né? Então, em outras palavras, as perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa, ou aí o famoso impairment dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo, é efetuada naturalmente, pois os ativos eles já são valorizados aí pelo valor de mercado, né? Eles já são, né, já pelo valor de mercado. Então, nós temos hoje o que é um cenário assim, porque a quase paralisação dos negócios no mundo, que são decorrentes aí do Covid-19, já é o gatilho que a empresa, né, usa para a classificação dessa perda de um estágio para outro na classificação da perda. Então, nós já temos hoje já estamos executando dessa forma.
Mas também, eu diria assim, por outro lado, nós também devemos levar em consideração que o reconhecimento da perda, ela tem, né, gerado muitas discussões, e estão em andamento aí, né, sobre ela, vamos chamar assim, uma pá de cal a ser reconhecida das demonstrações contábeis, que para mim não é tão simples assim, porque a gente tradicionalmente, a gente chama, né, a atenção o que escreve a norma. A norma ela deixa claro que a entidade ela não pode se basear exclusivamente em informações sobre pagamentos vencidos para determinar se o risco de crédito aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial. Então, não pode, né, ser considerado dessa forma. Então, porque nós estamos numa fase agora, com tudo isso aqui que nós estamos falando, nós estamos numa fase de aprendizagem, o mundo está aprendendo. Então, qualquer decisão precipitada, nós temos que ter aí uma certa ponderação, uma certa qualidade de observação, uma certa sensibilidade para evitar que a gente tome decisão e que venha, né, a distorcer de forma significativa as demonstrações contábeis. Em tese, esse é um posicionamento meu, André. Perfeito, professor, obrigada. Professor Alexandre, você acredita que esse cenário atual seja suscetível ao gerenciamento de resultados? Bom, aí bem na sequência da fala do professor Donizete, né? É possível. A gente, para detectar isso, tem estudos, né, que detectam gerenciamento de resultado, mas a gente não consegue, aqui de fora, enxergar isso no detalhe, assim, lendo a demonstração. A gente espera que não seja nada que vá contra as normas contábeis, né? Porque a gente vê, como foi dito agora pelo professor, a gente tem todo um conjunto de regras para seguir, a gente tem, por exemplo, como característica qualitativa, uma das características qualitativas da informação contábil é a representação fidedigna, né? E para ser uma representação fidedigna da informação contábil, um pressuposto é que a informação seja neutra, né? Lembrando que a neutralidade ela não está ligada a conservadorismo que a gente tinha antes na contabilidade. Ela está ligada, sim, à prudência. Isso está na própria estrutura conceitual. Tá? Mas não aquele conservadorismo direto, sempre eu vou adotar menor valor para o ativo ou maior para o passivo, como se ouvia. Não, isso não mais. Então, sim, se você segue a estrutura conceitual adequadamente, você tende a representar, você deve representar de forma fidedigna o patrimônio da entidade, você tem uma informação livre de erro, completa, neutra, e isso faz com que não tenham distorções com relação à mensuração do patrimônio da entidade. Tá? Agora, com relação a gerenciamento de resultado, a gente tem bastante estudo sobre isso, para detectar se houve ou não. Assim, é uma possibilidade, porque você pode, no sentido de que poderia pesar um pouco a mão numa estimativa, né? É uma possibilidade, mas a gente tem que partir da ideia também de que a informação segue o que está na estrutura conceitual e ela reflete a realidade da empresa, tá? Sem colocar algo acima ou abaixo do que vale. Perfeito, professor, obrigada. A gente tem um próximo caso do Grupo ANI, você poderia apresentar para a gente? Sim. A gente tem uma informação aqui interessante, que a gente trabalha a gente está na área do ensino, e direto ou indiretamente a gente sempre está, seja pela escola das crianças, seja porque a gente está fazendo um curso, seja porque a gente atua como professor, a gente sabe o que esse segmento de educação está passando, né? Uma transformação assim, a gente teve que ir de 0 a 100 em 2 semanas, né? Então, e a gente vê aqui um grupo, e aqui eu peguei esse caso especificamente, porque é um dos casos citado de grupo de ensino, primeiro porque é informação de bolsa, né? Então a gente tem a informação pública, né? E segundo porque fez parte também de um estudo do valor, há pouco tempo, comparando algumas instituições de ensino. O que eu achei curioso nessa empresa foi o seguinte: a gente teve no primeiro trimestre de 2020 um aumento de receita em 56 milhões, um aumento do lucro bruto em 41 milhões, um aumento de despesas gerais e comerciais em 21 milhões, portanto inferior ao aumento da receita. Só que o resultado líquido diminuiu 57. O que foi isso? Foi pandemia? Não foi pandemia? Como a gente consegue a explicação disso? Então, a gente vê aqui o ticket médio caiu, comparando 18 com 19. Né? Então, a gente tem aqui
com e sem as aquisições que o grupo fez. Temos as demonstrações de 31 de março de 19, comparando com 31 de março de 2020, mostrando o aumento da receita, mostrando um aumento do resultado bruto, mas olha o que chama atenção. Outras receitas e despesas com uma variação muito grande. Então, a gente tinha um resultado positivo, ainda que pequeno, e a gente passou por um resultado de quase 65 milhões aí, negativo, e isso foi responsável por essa mudança no resultado que a gente olha aqui, né, de um lucro com prejuízo. Isso teve algum impacto de pandemia, de Covid? Vamos dar uma olhada aqui. Isso foi, a gente tem um valor aí de impairment, né, um bom valor de impairment dentro daquele item, tá? E aqui a gente tem que, vamos voltando um pouquinho, né, o que é o impairment? É a perda de recuperabilidade, você pega o balanço, ó, esse ativo eu não consigo mais recuperar nem pela venda, nem pelo uso, pelo valor que está lá, então eu tenho que trazer esse valor um pouco para baixo. Por quê? Nenhum ativo na contabilidade pode estar reconhecido por um valor superior ao de realização, né? E foi feito esse impairment aqui, né? Não vou fazer nenhum comentário sobre nomenclatura aqui, que não é a hora, mas uma grande diferença nesses dois impairments. Primeiro, o ágil é o impairment que nunca volta, né? Esse ágil de despesa e nunca mais vai ser revertido, não pode pela norma. O ágio de marcas e patentes, esse sim. Eu posso falar que marcas e patentes hoje não são recuperáveis e depois eles recuperarem essa capacidade de gerar benefício econômico e reverter essa perda por impairment. Mas do ágio não mais. Então, é possível que parte dessa perda seja revertida em exercícios futuros, mas só parte dela. Parte foi para sempre, não volta mais. Então, mais uma vez, conhecer a informação contábil para a gente poder tirar nossas conclusões. Ah, mas esse impairment pode ser revertido. Pera, nem todo ele. A gente acabou de ver que um pedaço é ágil e ágil não volta. Perfeito, professor. Presidente Donizete, sobre a abordagem da missão do CRC São Paulo nesse momento do Covid-19, quais são os impactos que a gente pode ter nos balanços? Você pode exemplificar para a gente a situação do impairment? E qual a visão do órgão de fiscalização na apresentação desse método contábil pelos contadores? Vamos lá, Thaís. Você não faz pergunta simples, hein? Brincadeira. Vamos lá, vamos tentar. O professor Alexandre está coçando a barba. Falei, olha, eu acho que eu vou ler agora o balanço, professor. Vamos lá. Bom, Thaís, eu vejo assim, que nesse cenário, a fiscalização, ela sempre, em termos que a gente fala de fiscalização, ela acaba sempre chegando depois, né? Porque nós só acionamos a fiscalização quando já ocorreu o fato, muitas vezes existe a fiscalização preventiva, mas a que mais hoje é mais demandada, é quando nós temos aí o que já aconteceu e nós temos que ir lá para entender o porquê que aconteceu. Mas como profissional, né, eu estou aqui, vou dar a minha opinião agora, o coronavírus ele pode se estender, né, a contabilidade, ele pode contaminar as demonstrações contábeis, né? E como ainda a gente não tem vacina para isso, nós devemos trabalhar com a prevenção, evitando esse contágio. Então, nós temos que tomar cuidado, porque o coronavírus também não venha contaminar nossas demonstrações. Vamos dar assim, construir um pouco um cenário, porque nós temos assim, nós temos uma rápida deterioração do ambiente econômico e o aumento das incertezas, das perspectivas hoje macroeconômicas dos negócios, né, que desencadearam essa queda acentuada aí na Bolsa de Valores, essa variação da flutuação do câmbio. Hoje, tudo bem que nós estamos todos confinados aqui, mas se não tivesse confinado, quem teria coragem a viajar aí com $1 aí de R$5 aí? Daí vai, Deus sabe onde nós vamos chegar, né? Então como resultado, isso afeta, né, também o preço das commodities. E como resultado, né, a probabilidade de um indicador de impairment ter ocorrido que ocorreu no primeiro trimestre de 2020, e ele aumentou de maneira significativa, né? Então nós vamos ter o que aqui? Então, nós vamos ter também a necessidade de efetuar um teste de impairment de ativos não financeiros,
vamos dar um exemplo, imobilizado, intangíveis, ágios ou ativos de direito de uso. Em geral, aí nós teremos aí todos os ativos que terão que ser testados anualmente. Isso também entra, né, nessa consideração. Com o indicador de perda, né, então sempre nós temos o quê? Nós temos lá aquelas projeções de caixa descontável. Então, nós temos assim, a administração ela sempre vai nos determinar o valor recuperável do ativo, de uma unidade, ou a unidade famosa, chamada unidade geradora de caixa, que geralmente ele exige a projeção de fluxo de caixas futuros. Eu falei, você vai projetar para você o desconto, né? Orçamentos e por aí vai, né? São preparados pela administração e que serve desse nosso ponto de partida para achar o valor recuperável. Mas fazer essas estimativas hoje, pode ser muito desafiador para a gente, porque ainda nós temos algumas incertezas, e essas incertezas, elas vêm assim, desde a natureza, né, a gravidade da duração das medidas adotadas para conter aí ou retardar a propagação da Covid-19. Isso ainda não se sabe também, vamos ver mais alguns pontos aqui. Quanto tempo vai levar para que as operações comerciais, a atividade, né, da empresa volte ao normal. Isso ninguém sabe ainda, né? Não tem como ter uma estimativa, porque não tem como prever isso, né? Também a trajetória esperada da recuperação, né? Qual vai ser, com que velocidade vai acontecer essa retomada do crescimento econômico e qual a possibilidade também de uma recessão, de que nós entremos aí num buraco aí que leve tempo para sair dele. Então, a gente não sabe também essas variáveis e tem que levar em consideração uma coisa interessante. Quando se fala de uma empresa, cada empresa está inserida, nós temos um aspecto macro, mas temos o aspecto da empresa também, do mundo dela. Então, qual setor ela está envolvida? Nós temos setores aí que estão sendo altamente demandados, temos outros setores que estão totalmente reparados. Então, tudo isso daí tem que ser levado em consideração também, né? Então, para fazer, né, para apurar essa taxa de desconto que foi utilizada nos fluxos de caixas previstos, nós temos nessa determinação de valor de uso, né, o valor justo da onde se acha o valor justo, menos o custo de venda, isso daí pode ser significativamente afetado pelo Covid-19, né, devido a essas incertezas que eu citei de risco. Então, toda a taxa que você vai utilizar ainda é uma incógnita também. Então, nós ainda estamos num universo que eu costumo dizer, quando se vai falar de eventos subsequentes, você tem que chamar uma cartomante ou alguém que seja capaz de prever o futuro. É melhor, quem estiver nessa área vai ficar milionário hoje, né? Porque nós temos assim o outro lado, né? Porque dadas as incertezas nas perspectivas macroeconômicas, com os cenários que variam desde a interrupção econômica de algumas semanas, aí, que é o que todo mundo esperava, até um período aí que só Deus sabe até quando vai. Então, isso afeta, né, de uma forma significativa, e o que há assim, uma maior gama de cenários possíveis. Então, quando você vai fazer uma pressão pública de caixa, você tem N cenários que tem que ser levado em consideração. É impossível alguém aí ter essa bola de cristal e conseguir fazer um cenário. Então, nós vamos ter cenários aí otimistas, pessimistas. Em cima deles, hoje os gestores vão ter que fazer um grande exercício aí, né? Aí vamos mostrar a qualidade do gestor mesmo, de saber interpretar esses cenários, que aí vem também, né, o profissional de contabilidade como sendo a pessoa mais indicada. Porque nós ainda temos também, né, que levar em consideração que as demonstrações contábeis agora, que nós estamos discutindo, são intermediárias, né? Que o momento em que as divulgações do ES36 e do CPC 01 ainda não estão sendo exigidas. Então, é o momento que nós temos que aproveitar para aprimorar essa nossa sensibilidade, para tentar entender e já fazer um exercício de como, né, nós vamos estar trabalhando com para determinar essas premissas aí, para poder nós termos as nossas demonstrações financeiras. Perfeito, presidente. Muito obrigada. Professor Alexandre, a gente está discutindo muito com relação à situação das notas explicativas para conseguir entender, né, como que as empresas estão se posicionando dentro desse momento inicial de Covid-19. Você considera que a implementação do OCPC, que já aconteceu desde 2014, que trata da divulgação das notas explicativas,
ele foi cirúrgico se tratando da situação de relevância. Na sua opinião, a orientação se apresenta providencial nesse momento, já que com a situação da nova pandemia que a gente está vivendo, a relevância da informação divulgada toma um novo patamar de importância? Sim, eu acho que sim. A OCPC, que é a 07, né? Ela fala da relevância na nota explicativa, e o tamanho da nota explicativa não quer dizer que se ela é maior, ela é melhor, né? A gente precisa de informações relevantes. Então, você vai falar numa nota explicativa que a contabilidade é feita pelo regime de competência. Precisa disso? Só um exemplo, tá? Não precisa. Se não fosse assim, não seria contabilidade, né? Então, muitas vezes pode acontecer de uma informação volumosa esconder o que realmente importa. Por isso que a OCPC ela fala de informação relevante, né? Informação relevante, o que que é na estrutura conceitual? É aquela que, se for retirada, ela muda a decisão do usuário. Ela tem esse poder. Então, quando a gente passa a ter esse enfoque, por exemplo, agora a gente está diante de uma incerteza, como o professor acabou de dizer. E a gente pode ter um cenário mais otimista, mais pessimista, mas de qualquer forma, eu vou mostrar, olha, eu cheguei nesses números com essas premissas. Então, isso é relevante. Por quê? Quem está lendo pode concordar ou não, mas sabe como se chegou ali, né? Então, a gente pega, por exemplo, o PSLD, que desde o ano passado, ela não é mais baseada em perda em corrida, mas sim em perda esperada. Você pega, tem empresa que abre no nosso aplicativo as variáveis, que, olha, expectativa de desemprego, tudo isso pode impactar. E hoje mais ainda, porque a gente tem uma incerteza muito grande com relação ao que vai acontecer. E quando eu estou fazendo uma PSLD, que é uma estimativa, PSLD, né, perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, que antigamente a gente chamava de PDD, eu estou trabalhando com essas estimativas, com esses cenários mais otimistas, mais pessimistas, mas de qualquer forma, a gente viu aí no exemplo da loja, que a gente acabou de ver o balanço, como que cresceu a PCLD. Quais as premissas utilizadas para chegar ali? Quem fez está sendo otimista, está sendo pessimista, está sendo realista? Isso é muito importante para que eu, fora da empresa, possa avaliar se eu concordo ou não, se eu acho que está exagerado ou não. Então, a informação relevante, como que eu cheguei naquilo ali. Então, é fundamental. Tá ótimo, professor, obrigada. Eu queria pedir para que você mostrasse para a gente uma demonstração contábil que tenha sofrido um impacto um pouco maior pela situação do Covid agora, nesse último trimestre. Eu vou mostrar uma que apresentou um impacto significativo, e eu vou mostrar uma que eu gostei bastante, né? Sabe, a gente tem o péssimo hábito de ficar olhando o balanço, colecionando essas coisas, né? Olha só que interessante, essa empresa de locação. Eu vi, e assim, a minha inspiração para ir nesses casos, muitas vezes vem do jornal, né? Eu vi num jornal um dia desses que tinha locadora fazendo locação de carro a R$10, porque eles não tinham onde colocar os carros que não estavam sendo alugados, né? Então eu fui dar uma olhada, falei, como é que estão essas locadoras? E encontrei esse balanço. Olha a informação que eles soltam. Informação excepcional. Então eles têm a ITR, primeiro trimestre de 2020, mas eles já estão mostrando como é que estava abril. Para que isso? O usuário poder avaliar o impacto futuro, né? Então, olha, como é que está com relação à frota, ocupação, o próximo. Mas quando eu estou falando de aluguel de carro, aluguel comum, já caiu bastante. Minha tarifa média também caiu bastante. Veja, são informações relevantes para que eu possa imaginar de maneira prospectiva os impactos naquela entidade. Tá? Então, assim, eu gostei muito desse exemplo, porque ele foi um pouquinho além, né? E está errado? Não, acho que não. Ele está dando a informação, e aí a gente tem toda uma linha que estuda isso, teoria da divulgação e tudo mais, que explicam o porquê fazer isso, né? E um segmento que eu achei muito interessante, segmento de eventos, né? A gente tem essa empresa que vende, que organiza eventos, né? Time for Fun, e os números são impressionantes, né? A ponto da gente pensar, será que essa empresa passa por isso? E a gente tenta garimpar umas informações. Por exemplo, olha só, comparando o primeiro trimestre desse ano com o ano passado, caiu 92% promoção de eventos, né? Caiu 24% bilheteria.
né? Então, falando de trimestre, ali a gente tem um efeito mais no final do trimestre, né? O segundo vai ser um pouco diferente, né? Resultado, a gente tem aí também um resultado, um prejuízo, até que não aumentou tanto se a gente considerar a queda do movimento, né? Aí a gente põe um ingrediente aí nessa comida. A gente olha para adiantamento de cliente e a gente vê que tem 137 milhões de adiantamento de cliente. O que é isso? Dinheiro que já está com eles, que eles têm uma obrigação. Ou de fazer o evento e a pessoa já comprou o ingresso, ela vai participar, ou então de devolver, fazer reembolso. E eles colocam até nas notas explicativas a medida provisória, nota técnica do PROCON sobre obrigatoriedade ou não de reembolso, né? Então eles esclarecem isso. Vejam, isso é importante? Sim, porque eles têm 137 milhões de adiantamento de cliente. Então, isso é relevante no contexto dessa empresa. E aí eles colocam todos os critérios. Será que eles conseguem cumprir tudo isso? Olha só a queda da receita, né? De 120 milhões para 32. Né? Que não foi, eu acho que até o resultado poderia até ter sido pior em função dessa queda. Né? Não foi tanto. Mas quando a gente vai no caixa equivalente de caixa, a gente olha que eles têm 217 milhões. Então, isso mostra um cenário. Olha, sim, caiu muito o movimento, o faturamento caiu, os eventos caíram, tenho que repassar tantos milhões para os meus clientes de fora. Eu tenho uma obrigação com eles, né, de prestar serviço, de fazer o evento, mas quando eu olho para esse caixa equivalente de caixa, eu pessoalmente, se eu fosse, não sou, mas se eu fosse investidor dessa empresa, eu já ficaria um pouco mais tranquilo. Né? Não totalmente, porque a gente não sabe o tempo que isso vai demorar, as medidas que vão desenrolar, mas a gente vê que existe aí um colchão para passar, pelo menos minimamente, dessa fase. Né? Então, são informações que a gente já começa a ver nos balanços, né? A gente já começa a ver nos balanços, aí nas ITRs, do que está acontecendo com as empresas. Cada empresa tem seus detalhes, suas particularidades, os seus impactos. Então, é o que eu sempre falo, quem a gente já conversou sobre análise de balanço, já sabe o que eu vou falar, né? Não adianta ficar calculando 200 índices. Leia a demonstração contábil, conheça, né, como que se calcula uma PSLD, né, qual que é o padrão contábil daquela empresa, o que é um impairment, até a questão do impairment poder ser revertido no futuro é relevante. Então, é muito importante conhecer a contabilidade, o modelo contábil da empresa. Sim, os índices são importantes, mas, assim, eles são um pedaço da informação. Né? Então, eu posso estar comparando coisas que não são comparáveis se eu olho apenas para índices. Né? Então, isso eu tenho que tomar muito cuidado. Então, a história... É o que eu gosto de sempre falar. A história da empresa é muito importante. A gente consegue essa história lendo a demonstração inteira. E a nota explicativa é tão importante que ela está até naquele padrão contábil para as micro e pequenas, né? Que é a ITG 1000. Então, você vai lá, demonstração obrigatória, balanço da RE e nota explicativa. CPC-PME, que é a NBC TG 1000, aí já tem mais demonstrações, demonstração de fluxo de caixa, mas até para as micro e pequenas a nota explicativa é super importante. Então, é a parte qualitativa aí da informação contábil, né? Perfeito, professor, muito obrigada. Professor Donizete, eu gostaria de uma pequena análise. A gente teve no primeiro trimestre uma queda de 1,5% do PIB, conforme dados do IBGE. E foi divulgado anteontem no Valor Econômico que o Banco Central prevê uma expectativa de queda do PIB de 6,25% para o ano de 2020. Primeiramente, você acredita que as demonstrações apresentadas no primeiro trimestre refletem mais a retração do mercado alcançada ou a expectativa futura? Acredita ainda que, de acordo com a retração anunciada pelo mercado, claramente respeitando cada segmento? E qual a sua expectativa para as demonstrações no próximo trimestre? Bom, eu já respeito a tua pergunta e vamos para as considerações finais, né? Thaís, eu vejo o seguinte, nós estamos hoje com essa pandemia
nós estamos, enquanto não se tiver realmente uma cura, nós estamos vivendo um momento de recessão em que o mundo parou, e aqui no Brasil nós estamos vendo que, pelos índices aí que você está citando também, nós vamos ver que o próprio São Paulo, que é a maior metrópole da América Latina, né, está paralisada. Então, esse isolamento social também que está ocorrendo, isso não tem como achar que isso não vai afetar mais ainda, né, o que já afetou aí em todos esses indicadores. Então, com certeza, né, ou ao contrário, né, que essas incertezas aí do primeiro trimestre, que continuam no segundo, vai continuar para o terceiro. Não tem para onde fugir disso. Então, nós não vemos, assim, uma perspectiva, nós não temos uma outra alternativa no meio desse cenário que não fazer uma coisa, é acompanhar o ritmo da recuperação, né? É tomar o cuidado de acompanhar o que está acontecendo, o que está tendo previsão, por exemplo, sair amanhã uma vacina. Qual a expectativa que vai acontecer na Bolsa de Valores no dia seguinte? Como que você acha qual a reação que vai ter? Então, tudo depende dos indicadores também de saúde, aí, das pessoas que estão se contaminando, dessa calamidade, as pessoas estão falecendo, que tudo isso, né, seja computado e que nós tenhamos aqui nas demonstrações contábeis aqui que vencer um desafio, que é o desafio da gente ter uma demonstração contábil, né, sem distorção e que tenha transparência. Então, dentro do seu segmento, que você busque dar a transparência e que busque, né, ter o mínimo possível de distorção, porque como o professor Alexandre estava comentando aí, acabou de falar, nós temos aí as pequenas microempresas, que o ITG, que trata sobre isso, onde nós vemos que realmente o profissional tem que continuar zelando, tendo zelo por aquilo que ele produz hoje como material de contabilidade, porque quem está do outro lado está precisando de muita informação. Eu sei que às vezes a gente entra num aspecto formal, o aspecto da produção das demonstrações contábeis obrigatórias. O pessoal acha que isso é só para empresa de grande porte e de capital aberto, mas não. Eu tenho também empresa, a gente atende às vezes alguns pequenos, mas a gente produz isso para todas, né? Então é um desafio, porque a recuperação vai ser progressiva e, infelizmente, como nós estamos citando case aí de pessoas que possuem aí um colchão para amortecer esse período e dar um tempo de recuperar, a maior parte das empresas hoje do Brasil, que são de todos pequeno e médio porte, elas não possuem esse colchão. Então, nós estamos realmente vivendo um momento que o impacto social vai ser muito grande, e isso hoje vai ser um desafio que não tem como vencer, não tem como uma empresa vencer sozinha. Nós vamos ter hoje a sociedade organizada, até a gente aqui como conselho, como profissão, nós estamos aqui batendo muito nessa tecla. A tecla se chama união. Sem união hoje, sem que haja... nós vemos aí o meio político como está desencontrado, como está assim, nós demos partido, né? O Covid hoje tem partido, tem tendências, é coisa de louco, né? Então nós vemos que hoje não tem outra saída se nós não descermos um pouco o nosso ego e possamos pensar que o ser humano ele é mais importante que tudo isso, e o nosso país hoje, para sobreviver e poder trazer alguma comodidade ou alguma condição de sobrevivência, vai depender hoje que todos possamos trabalhar de forma unida, porque o que afetou a nossa economia, isso não vai se recuperar a curto prazo, mesmo o Brasil tendo tendência o brasileiro em si, né? Aí no mundo, ele é algo fantástico, ele se adapta. Nós vivemos, um país sempre viveu em crise, mas nunca nessa proporção, né? Não está morrendo tanta gente. Mas é um povo que tem uma resiliência muito grande. Então, eu acho que nós temos uma capacidade, sim, de recuperação, dependemos do andamento dos fatos, aí, do desenrolar da carruagem, o nome da carruagem aí, mas eu ainda sou otimista, eu sei que em algum momento tudo isso vai acabar e que nossa recuperação vai ser progressiva e que nós tenhamos esse zelo, esse cuidado com as demonstrações. Thaís, eu quero aproveitar até para fechar minha fala aqui, deixar meu agradecimento aí em nome do Conselho, parabenizar aí o professor Alexandre pela excelente apresentação que fez,
você aí conduziu com maestria essa ordinária aqui, você também sempre será bem-vindo aqui no Conselho. Eu sei que por enquanto estamos fechados, a PUC aí sempre é uma parceira, a gente sempre tem muito respeito. Eu particularmente, eu fiz colégio na PUC, faculdade na PUC, mestrado na PUC, então eu tenho aí uma vida aí dentro, respeito muito vocês, até pelo que vocês representam hoje no cenário nacional, e deixo aqui, né, em nome do Conselho, um grande abraço, e deixo aqui também que uma recomendação, aí, um pedido que os profissionais aí acompanhem, né, nosso portal. Nós estamos aí com transmissões aí quase que constantes, de todos os temas, para todos os públicos, jovem, mulher, o profissional em si. Nós temos área pública, e nós estamos transmitindo hoje nossos conteúdos aqui para todo o Brasil e até para os países de língua portuguesa. Então, nós estamos também prestando um serviço aí durante a Covid para ajudar, né, levar a informação aí para que nós possamos contribuir de alguma forma dessa retomada. E eu estou aqui lembrando uma coisa que eu acho importante deixar aqui também, que aqueles que estão sujeitos ao cumprimento da EPC, que é a Educação Profissional Continuada, que, por favor, não se esqueçam de cumprir a pontuação desse ano, e que a pontuação esse ano não é 40 pontos. O 7C aí com a reivindicação do Conselho Regional de São Paulo, e nós esse ano a pontuação caiu para 20, só para esse ano, mas que terá que ser cumprida pelo menos esses 20 pontos, tá? Deixo aqui o nosso mantra, né? Nós estamos aqui seguindo um mantra, que é o lema dessa gestão, que é unindo ideias e vencendo desafios, e somente unindo, né, a união que vai poder trazer algum retorno, e que a gente caminhe sempre de mãos dadas, lembrando que hoje nós precisamos ser mais solidários, mais humanos, precisamos de se preocupar mais nos preocuparmos mais com nós mesmos e também com aquelas pessoas que dependem da gente ou que estão, né, à nossa volta. E com certeza eu acredito que todos nós vamos sair mais fortes disso, por mais doído que seja, por mais desde que a gente zele aqui para sair vivo, né, que acho que é o principal, mas que, acima de tudo, hoje eu tenho certeza que o que vai vir depois vai ser uma nova era que vai fazer uma diferença, e que a gente possa ter assim, mais qualidade, mais ética na nossa profissão, e ter pessoas aí que possam ter uma profissão mais reconhecida e mais forte. Deixo um grande abraço mais uma vez, e o meu agradecimento aí a todos vocês. Fiquem com Deus. Quebrando o protocolo, eu agradeço o professor, né, presidente do Conselho, de coração pelo aceite, e desculpa eu intervir, mas eu quebrei o protocolo, porque eu sei que ele está com horário complicado, mas é muito importante a presença dele, por causa de tudo que o Conselho faz, e se nós não estivermos unidos e aprendendo e desenvolvendo cada vez mais, para a nossa profissão será muito, até perigoso, né? Então, eu acho que a grande saída é essa. Eu acho que a apresentação de hoje ficou muito claro, quer dizer, até quando o Alexandre falou, olha, eu queria, tem os cálculos, é importante fazer os cálculos, né, margem líquida, margem bruta, coisa e tal, então lá, só que se o cara não pegar a nota explicativa, não souber interpretar, não adianta nada. Então, é o aprendizado que faz o diferencial do profissional nesse momento, e eu acho que o lema desse ano do Conselho foi mais do que adequado. Parabéns e muito obrigado, professor. Obrigado, Fernando. E você faz parte da casa, então você faz parte do nosso lema aqui também, com certeza. Sim, estamos juntos, né? E a intenção foi justamente aproximar. Sei que fizemos tudo muito, assim, foi corrido, foi de uma hora para outra, mas é que diante do cenário que está o Brasil, de tudo que está acontecendo, nós achamos que não podíamos nos esperar. E nós organizamos tudo isso em 3 dias. Na verdade, eu falo nós, mas quem organizou, quem fez muita coisa aí, né, foi a Thaís, o Alexandre, né, e toda uma equipe que está por trás, porque também tem o pessoal fazendo outras coisas, né. Então, a gente fala nós porque somos da equipe, mas eles que organizaram, e então, de parabéns. Eu queria, desculpa quebrar o protocolo, mas não acabou, que eu tenho, inclusive, coisa para anunciar. Mas eu sei que seu horário
tá super complicado. Muito obrigado a você. Eu vou pedir licença e um abraço. Vocês são Obrigado, 10. professor. Parabéns a PUC, parabéns a todo mundo. O Bife aí, o nosso diretor executivo aí, que também foi graças a ele que eu estou, ele e o Fernando, e contem sempre com o conselho, contem sempre comigo. Estamos juntos, tá bom? Um beijão, fica com Deus. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada, professor. Desculpa intervir. Imagina, professor Fernando, à disposição, fica à vontade. Bom, o Inácio Mitsushida tinha feito um questionamento. Como é um fato novo, a pandemia, o IFAC está estudando uma forma de diferimento das grandes doações e gastos com a pandemia. Eu queria saber se o professor Fernando, o professor Alexandre, ou o professor Bife podem estar entrando com a resposta. Posso falar? Pode. Sim. A gente sabe o que a gente poderia fazer? Abrir um espaço para verificar se as pessoas querem bater um papo, trocar uma ideia. E aí, enquanto isso, você que está com o arquivo para fazer o sorteio, Thaís? Estou sim. Ah, legal. Daí a gente Era isso que eu ia falar, porque meu medo é de cair audiência. Tem um pessoal também que tem aula na sequência. Sim. Acho que a gente podia só sortear, se me permitir, se o Shida permitir também. Eu acho super importante essa pergunta. De repente, a Thaís vai preparando, enquanto eu vou falando, trocando uma ideia com esse ponto. E na sequência a gente já vê e depois continua a conversa. O que vocês acham? Tá bom. Beleza? Então, Shida, tudo bem? Tudo bem. Eu queria fazer um anúncio antes, Alexandre. Posso? Oi? Posso fazer um anúncio antes? Sim. Deixa eu aproveitar, desculpa. O que eu queria fazer antes que o pessoal, não sei como é que o pessoal está de horário, tem gente que vai ter aula. Queria comentar que um dos sorteios que nós vamos fazer é desse livro aqui. Quantos autores viram ainda? Vocês estão conseguindo ver aí? Não, põe na sua cabeça aí que dá para ver. Aí, levanta um pouco. Aí. Isso. Esse livro foi um livro que foi feito, eu e o Alexandre somos organizadores, mas, na verdade, tem toda uma equipe, um pessoal que trabalhou muito nele e que desenvolveu, e é um livro que são de nossos alunos, nossos professores, tem convidado externo, só anunciando só os colaboradores muito rápido, que alguns estão ouvindo, né? Além do Alexandre, né, tá a Alice Mier, que inclusive ganhou ano passado o prêmio da melhor dissertação, tá a Andréa Aparecida Soares da Silva, tá o professor Antônio Robles, que é do nosso curso, Carlos Vital Jordano, que é um professor convidado, o Dalcio Augusto, um aluno nosso, que também dá aula, a professora Isabel Morelli, que é do programa, eu, o Fernando Viana, que estava agora há pouco aqui também, não sei se ele está aí, isso, Fernando, está aí, né? O professor Zé Carlos Maion, o Marcelo Borg, né, que é um aluno que, inclusive, está em defesa, ele tem produzido bastante, tem publicado bastante. O Marcelo Eloy é um amigo nosso convidado, um doutor amigo nosso. A Maria Paula Ribeiro Bodinho, que tenho o prazer de orientá-la, né? O Claro Souza, o Napoleão, o Ricardo, professor Napoleão, que também faz parte da nossa equipe, o Ricardo Baine, a Roberta, e da Roberta que está fazendo aniversário hoje, inclusive, o Rodrigo Ximenes, né, a Tatiane Moraes, a Thaís, que está aqui, apresentou aqui conosco, né, a Priscila Silvestrin e o Vitor Oamoto. Desculpa eu cortar, falar para caramba, mas eu queria citar todo mundo, fazer a questão. Por favor, Alexandre, a palavra é sua. Legal. Bom, obrigado, Fernando. Então, vou falar o ponto do Shida, depois o professor Windsor também fez um comentário, a gente pode, depois do sorteio, conversar, Windsor. Tem até umas informações legais, isso aí, informação para o segmento, mas, então, professor Shida, eu não estou sabendo, por enquanto, essa questão das doações. Seriam essas doações que as empresas fazem para ajudar no combate, é isso? Também. O que eu estou vendo é que o IASB tá com um projeto andando de arrendamento, né, para simplificar o tratamento agora, até para a gente saber se as mudanças provocadas por essa época, elas mudam o escopo do contrato ou não, ou só muda uma forma de pagar, tá, para ter um tratamento específico nessa época. A gente, assim, terminando o processo lá no IASB, a gente espera que vai refletir aqui nas normas do CPC, né? Mas o IASB, se quiserem até eu passo aqui o
depois do link, desse andamento do ASB do arrendamento. Tá joia. Mas Ok, obrigado, professor. Específico, professor Uchida? Não, sim, é porque, veja, como é pandemia, tem até doações internacionais agora e de grande vulto, não? Sim. Eu imagino, claro que isso é só bola de cristal, eu imagino que vai haver um novo posicionamento, né? Porque se todo mundo jogar nas despesas esse ano, imagina o resultado, né? Mas a gente tem uma questão aí que é a competência, né? E eu estou entendendo mais ou menos que assim, um volume grande de doações que a empresa pode fazer. Isso. Inclusive para pesquisa, né? Que aí, quando a gente tem gasto com pesquisa e desenvolvimento, tem um outro tratamento. Tem até um CPC para isso. Doação, vou doar 1.000 respiradores. Difere isso, como a gente fazia antigamente, que hoje não pode mais, com o diferido, lembra? A gente tinha um ativo diferido, olha, a unidade ainda não começou a gerar receita, então eu vou amortizando isso ao longo do tempo. Hoje não dá mais, né? Então, eu acredito que diferir para outros exercícios, não. Porque muitas doações são para hospitais de campanha. Então, não, o que eu estou dizendo existem muitos detalhes, né? Mas como montante e é uma pandemia, se não existiria um procedimento específico para a época, né? É só esse detalhe, professor. Sim, porque não está ligado diretamente à atividade principal da empresa, muitas vezes, Exato. né? Penaliza o resultado. Mas eu acho que uma grande trava aí é o regime de competência. Né? Agora, para fins fiscais, a gente não pode esquecer que doação é indedutível. Né? Então, a empresa, além de doar, ela não abate do IR. Né? Então, tem essa questão também. É um caso legal para a gente começar a ver como vão ser tratados nos balanços. Né? Exatamente, essa é a preocupação. Né? É interessante. Ok, obrigado, professor Alexandre. Obrigado, professor Uchida, amigo nosso, colega nosso aí da PUC. Eu vou iniciar, então, o sorteio. Vocês estão vendo a tela aqui comigo? Eu ainda não. Não? Será que eu vou ganhar alguma coisa? Você se inscreveu? Só falar uma coisinha, Thaís. Oi. Eu queria só falar para todo mundo. Bom, primeiro eu queria agradecer todo mundo, mas eu queria falar também que o nosso processo seletivo também está aberto. Quem tiver interesse, nosso mestrado tem inscrições abertas até o dia 12, às 16 horas. Né? Então, quem tiver interesse pode me procurar. Inclusive, posso dar também o meu e-mail, almeidasantos@pucec.br. Tirar dúvidas, conhecer o programa, bater um papo. Enfim, nós estamos à disposição. Tá bom? almeidasantos@pucsp.br. Professor Alexandre, eu não consigo compartilhar a minha tela, porque você é o administrador, você consegue fazer compartilhamento, o arquivo está no grupo. Deixa eu pegar aqui. Vou abrir o WhatsApp. Enquanto isto, estou mostrando um dos livros que vai ser esse, Ética Empresarial, que é meu, eu que fui o autor, mas outro é esse aqui, Pesquisa e Gestão Reflexões Contemporâneas, e eu e o Alexandre estamos coordenando com várias pessoas ilustres aí que colaboraram, e tem um livro do professor Alexandre também. Aproveitar e mostrar a capa, professor. Tem que abaixar um pouquinho o vídeo, professor Fernando, para dar para ver isso. Esse aqui, pronto, assim fica melhor. Mais distante. Este é o segundo. Este que ainda nem os autores têm. Ou seja, o pessoal vai ganhar do sorteio e a gente não tem, é isso? Exatamente, professor Alexandre. Muito bem. Tá, você tem o seu livro aí, professor Alexandre, para mostrar também? O meu eu tenho. Deixa eu só fazer a função aqui do sorteio. Tem a última planilha que está escrita sorteio. Se você
pegar, tem 3 números lá em cima, você viu que são os números aleatórios, já está com fórmula. Deleta, copia o anterior e cola de novo, que daí ele já sorteia. Se você quiser colocar na tela. Não, a Thaís é legal. Vou compartilhar aqui, então. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver? Se você quiser colocar na tela. Não, a Thaís é legal. Tá dando para ver? Vou compartilhar aqui, então. Vamos lá. Tá voltando o som para mim aqui. Tem alguém compartilhando tela aqui. Vocês estão conseguindo ver? Se você quiser colocar na tela. Não, a Thaís é... Tinha uma tela sendo compartilhada, né? Parece que sim. E agora? Ah, sim. Bom, na coluna C, a gente não... Bom, As aqui... pessoas... Vocês estão conseguindo ver? Sim. Legal. Então, o que a gente fez? A gente, para não expor o nome, a gente colocou as iniciais, certo, Thaís? Exatamente. E o número? Teve até 216 inscritos 30 minutos antes do evento. E aí a Thaís fez uma função aqui de número aleatório, e eu vou copiar a fórmula aqui, dar Enter, e vão sair 3 números que a gente vai ver quais são as iniciais, depois a Thaís entra em contato, certo? Exatamente. Legal. Então eu vou colocar aqui, como está compartilhando na tela, vocês vão ver que realmente é a função aleatória do Excel, não é copia e cola de número, né? Aqui, deixa eu copiar aqui e vou colocar aqui embaixo. E saíram 190, 123 e 158. Que não são os números lá de cima, porque eu fiz de novo, né? Então, vamos ver. 123, LDOP, as iniciais. 158, PRR. E Vamos definir a ordem também antes. Espera aí, Alexandre. Definir a ordem dos livros. Eu queria aquela ordem que está na imagem. Pode ser? A ordem do projeto, daí o primeiro, 190 é o Tiete Empresarial, do professor Fernando. O 123, o livro do professor Alexandre com o professor Ricardino. E o 158 é o livro do professor Fernando com o professor Alexandre, da coletânea de artigos. Voltou? Vocês anotaram o número? Porque já mudou tudo aqui. Eu já anotei, está aqui anotado. 190, 123 e 158. E para auditoria, ó, tá vendo a funçãozinha? A função de aleatório mesmo, não é copia e cola de número. E depois a gente vê quem são esses nomes. Certinho? Isso. E a gente vai mandar depois que acabar a pandemia. Eu queria abrir agora. Isso foi uma brincadeira, né? Porque do jeito que está demorando para acabar, a gente vai mandar depois que acabar. Não, a gente coloca o mais rápido possível no correio. Desculpa, Thais, pode falar. Eu entro em contato com os ganhadores, tá? Eu queria perguntar se o professor Alexandre tem alguma consideração para o fechamento da palestra. Olha, eu queria agradecer o trabalho de vocês para montar esse evento, que não foi fácil, um monte de detalhe, obrigado. Queria agradecer também todo mundo que assistiu, a gente viu aí que a gente começou 5 da tarde, é um horário ainda de trabalho, e muita gente compareceu, obrigado. E com relação ao livro que está sorteando, que é meu e do Ricardino, ele tem a versão impressa e e-book. E quem quiser, quem foi sorteado, se quiser escolher uma das 2 versões, fique à vontade. Se for impresso, passando a pandemia, eu e o Ricardino a gente assina. Se for o e-book, já vai rapidinho. Tá bom? Obrigado. E a gente pode continuar um pouquinho aqui para bater um papo sobre os pontos. Mostra para a gente o livro, professor Alexandre. Você tem ele aí? Eu tenho. Dá para ver? Tá vendo? Também é um livro fresquíssimo. Esse saiu no meio da pandemia. Tem que subir um pouco, perfeito. Bom, obrigada.
Professor Fernando, eu queria passar para você fazer o encerramento da palestra, né, e falar um pouco do nosso mestrado, as inscrições você já falou, colocar o e-mail, né, para quem quiser entrar em contato com o programa. O e-mail é santos@pucsp.br, né? Todas as informações, elas estão aqui. Como que eu faço para disponibilizar o link? Põe no chat. Tá, eu vou pôr no chat. Clica aqui no link. Além disso, também disponibilizo o meu telefone também, vou deixar à disposição, e vou deixar à disposição o meu e-mail, tá bom? Tá ótimo. Eu queria agradecer a Thaís e o Alexandre, parabenizar a todos e agradecer o pessoal que acreditou que ia ser muito bom hoje, como foi, então, porque eles fizeram um trabalho muito bom e parabéns a todos. Muito obrigada, professor Fernando, Obrigado. Muito obrigada, professor Alexandre, muito obrigada, presidente, BIF, e agradecer principalmente a equipe do CRC, que apoiou muito a gente, tanto na parte técnica quanto na parte de divulgação, e falar que eu coloco à disposição. O BIF foi maravilhoso. O BIF, a Ângela, o Monello, enfim, todo mundo aí que auxiliou demais, né, esse trabalho, né, e o Renato, ou seja, todo o pessoal, toda a equipe do CRC. Obrigada, gente, boa noite a todos. Quem quiser ficar conversando, batendo um papo, fica à disposição. Daí o professor Fernando, o professor Alexandre pode abrir os microfones agora. E a gente está aqui. A reunião se está encerrada, agora só para discussão e tirar dúvidas. Ok, oficialmente encerrou, então.